Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa essa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem trazem aqui o conhecimento, as suas experiências, enfim, estão todo vapor aí para compartilhar conosco aquilo que elas sabem, enfim, educar para transformar. E hoje o tema que nós vamos tratar vai ser planejamento tático de transportes. As rupturas logísticas de transporte geralmente tendem a surgir quando os planos operacionais de longo prazo não são realistas ou intangíveis. Pode haver uma probabilidade de menor demanda por certos produtos do que aquele que foi previsto, ou mesmo outros gargalos como condições climáticas, problemas de infraestrutura, uso inadequado de modais e mesmo os famosos congestionamentos, que podem levar a uma desaceleração de toda a logística e transporte. Independentemente dos fatores ou razões, as operações podem não se desdobrar exatamente como esboçado ou previsto no plano inicial. E é aí onde entra o planejamento tático de transporte. O planejamento tático permite uma visão detalhada das operações de transporte em uma escala de tempo menor do que a escala de tempo de um plano operacional de longo prazo, de uma maneira que ajuda a responder às condições emergentes de forma tática. Tendo em mente que o sistema de gestão de transportes dá um horizonte de planejamento um pouco mais amplo, o planejamento tático de transporte age como uma ponte entre o sistema de gerenciamento de transportes e o que realmente está acontecendo no dia a dia da cadeia de abastecimento. É um tema fantástico que nós estamos trazendo aqui para a prosa com o Bertaglia. E eu terei o privilégio de prosear sobre este assunto com o meu amigo de longa data, o Arthur Hill. Grande Arthur, meu amigo, que honra, que orgulho tê-lo aqui participando da prosa com o Bertaglia. Realmente, tê-lo aqui compartilhando todo esse cabedal de conhecimento que você tem, meu amigo, não tem preço. Seja bem-vindo à prosa com o Bertaglia, Arthur. Paulo, muito obrigado aí pelo convite. Eu é que me sinto honrado, realmente estou muito feliz de estar aqui proseando com você, tendo essa ótima oportunidade aí de compartilhar com você, com os seus ouvintes, né, o conhecimento que eu acumulei aí há algum tempo, que você também já está acompanhando aí já também esse tempo. E, de novo, eu quero agradecer aí a oportunidade. Espero atender às suas expectativas. Seguramente. Nós já estamos na estrada já faz um bocado de tempo, né, Arthur? É verdade. É verdade. Meu amigo, eu queria... Esse assunto que você trouxe é um assunto fantástico. Eu gosto muito do planejamento tático. Aliás, é um assunto que nós não tratamos aqui. Nós estamos com mais de 260 prosas aqui no canal, né? Mas nós não tratamos desse assunto. Por isso que ele é particularmente interessante. Vamos lá? Planejamento tático. Contextualiza para a gente aí, Arthur. Legal, então, eu acho que quando a gente fala em planejamento tático de transportes, acho que a primeira coisa que a gente tem que, dentro do contexto, isso vale para as empresas que consomem transporte regularmente. Então, várias empresas, você pergunta para elas, mas você compra transportes todos os dias? Né? Quer dizer, com que frequência você compra transportes? Né? Qual é o volume? E nós vamos ver que tem tem embarcadores que carregam todos os dias e várias vezes ao dia e para várias regiões do Brasil. Né? Então, para essas empresas que são usuárias intensivas do transporte, vale o planejamento. Outra coisa que a gente tem que pensar no planejamento é que o quanto que o transporte é uma restrição de capacidade para escoar e fluir os seus produtos, das suas origens até seus destinos. Se um embarcador tem capacidade infinita, tanto para carregar como para descarregar, basta estalar os dedos,
e um caminhão vai aparecer na porta do tamanho que ele quer, do jeito que ele quer, pronto para ir para o destino que ele quer. Então, planejamento não faz muito sentido. Mas você bem sabe que não é bem assim, né? Você sabe que quando você mais precisa de um caminhão, onde que ele está? Muito possivelmente longe da sua origem. Se estiver perto, ele está ocupado, descarregando alguma coisa antes de ir para a sua origem. Então, o planejamento tático ele é aquele trabalho, é aquele processo de antecipar a capacidade logística antes de chegar ao pedido. Porque quando chegar ao pedido, aí, se você não tiver isso pronto, você vai ter que correr atrás. E aí, ajustar a capacidade no curto prazo com a urgência que eu preciso ter para faturar e entregar, muito provavelmente eu vou pagar mais caro. Eu vou pagar o preço da urgência, né? O preço da emergência. Né? Então, o planejamento ele vem justamente para antecipar essa necessidade de transportes. E, é claro, compartilhar isso com os agentes da cadeia de suprimentos, com as origens, com os destinos, com os transportadores principalmente, né? Porque tem muita coisa que você faz em antecipação à demanda. Né? Então, esse acho que é o contexto. Né? Eu imagino que muitas organizações se identificam com esse desafio, né, de o que fazer antes do pedido chegar, dado que a sua capacidade não é infinita. Né? O transporte não tem capacidade infinita. Né? Fantástico, então, muito bacana. Muito bacana, o Arthur, você fez uma contextualização legal, e aqui eu estive, enquanto você falava, eu estava refletindo exatamente essa conexão entre a operação, né, do ponto de vista que você falou, chegou perdido, ok, estou planejado, estou preparado, vamos dizer assim, para atender a necessidade desse pedido, mas o que eu fiz previamente para estar preparado, que é exatamente o planejamento tático que você está tocando aí. Eu queria entrar numa seara agora, acho que tem dois aspectos aqui que são importantes, e eu vou deixar você navegando aí à vontade. O primeiro deles, Arthur, é o alinhamento que escala a cadeia, né? Ou seja, tanto do ponto de vista de operação, ou mais operacional, o tático, o estratégico, e depois a forte dependência que se tem, principalmente na informação, ou seja, planejamento, a base do planejamento, logicamente que você tem um pedacinho ali que é uma bolinha de cristal, mas ele está calcado também em alguns dados, informações, para você tomar suas decisões. Eu gostaria que você evoluísse um pouco nessa seara aí, Arthur. Perfeito. E você sabe que eu acho que o planejamento tático é o elo perdido dos processos de gestão da cadeia de suprimentos, né? Porque é muito comum você ver as organizações, e cada vez mais até com tecnologia de modelagem matemática, desenharem a sua malha logística. Né? Então faz o network design, define lá número e localização de fábricas, CDs. Só que neste momento, ainda tão agregado, o transporte é meramente uma taxa, uma tarifa real por tonelada. Mas como você mesmo destacou, eu não estou fazendo o planejamento operacional. Né? E aí, beleza, aí eu fiz lá o desenho da malha e aí eu vou direto para a chegada do pedido. Então, não tem um meio de campo. Então, para quem gosta de futebol como eu, a gente sabe que um bom time, entre o ataque e a defesa, tem que passar por um bom meio de campo, que é o articulador, né, das jogadas que vão ter êxito e levar o time à vitória. Então, falta esse elo, falta esse meio de campo que pode traduzir as diretrizes estratégicas e transformar isso num plano operacional que possa orientar o dia a dia e fazer com que o caminhão certo chegue no lugar certo, na hora certa, do tamanho certo, para ir para o destino certo. Essas coisas não acontecem sem querer, não é por acaso. Ele tem que ser premeditado, intencional. E é esse meio de campo, né, que falta. E com relação à informação, o que a gente também vê é que nessa camada intermediária do planejamento, as empresas evoluíram muito no conceito de S&OP, né? Que é o planejamento integrado de vendas e operações. Uns, inclusive, já até mudaram de nome, já não é mais S&OP, é IBP, né? Que é Integrated Business Planning. Né? Então, a gente muda de nome, né, para vender mais. Né? Agora, acontece que esses processos de S&OP, eles foram todos desenhados para quem gerencia estoque e produção. Então, a visão de dados que você bem colocou agora é assim, eu olho o SKU,
né? O Stock Keeping Unit, eu olho o produto, né? Eu vejo se é o produto A ou o produto B, e eu quero saber onde ele vai estar produzido, em que fábrica, ou então distribuído em que CD, né? Então eu olho só para a origem, né? E eu quero saber qual é o volume da semana, do mês ou do ano, né? Então existem esses dados, existe um esforço, só que para o transporte eu preciso enxergar a mesma demanda, só que de uma outra maneira. Por quê? Porque no transporte, se eu tenho produto A, B ou C, e todos são carga seca, e todos podem ir na mesma carreta, baú, é que tudo caixa marrom. Então eu posso agregar os produtos. Eu posso agregar, eu não preciso olhar por produto, porque é tudo compatível, né? Só que eu preciso olhar na geografia. Porque não basta dizer que vai ser produzido em tal fábrica. Eu preciso saber para onde vai, porque transporte é rota. Então eu preciso saber a origem e destino. Então, para onde vão aquelas caixas, né? E no transporte não basta estar tudo agregado no mês, porque a minha viagem ela é por dia. Então eu tenho que quebrar isso por dia, porque eu tenho faseamento na semana, eu tenho faseamento no final do mês. Então é a mesma informação, só que vista de uma maneira diferente, né? Então eu acho que hoje e a tecnologia permite isso, né? Quer dizer, os BIs, os Business Intelligence, né? Elas permitem tombar as informações de maneira que você possa aproveitar melhor essa visibilidade que o S&OP, o IBP estão criando, só que usá-las para o transporte, que vai usá-la de uma forma diferente, né? Agregando commodities e desagregando geografias, né? Que eu acho que é onde realmente está hoje talvez o maior desafio de integrar esses processos, né? De ter esse braço logístico dentro do S&OP. Bacana, bacana, Arthur. Aliás, você trouxe alguns pontos aí que me remeteram a duas condições importantes, né? Ou seja, a primeira delas é como é que eu meço isso, né? Eu gosto muito de medir, né, Arthur? Eu acho que medir o processo ele é fundamental e muitas empresas ainda têm essa carestia, ou seja, logicamente elas implementam as suas medidas, mas o ponto uma coisa é implementar medidas, a outra é implementar as medidas corretas, né? Queria que você navegasse um pouquinho nessa parte dos Key Performance Indicators aí, dos indicadores de desempenho para a gente, Arthur. Perfeito. E isso talvez até mostre o seguinte, quando a gente fala em planejamento, né, para todo P tem que ter um C, né? O C de controle, né? Então, assim como nós temos PCP, né? Nós temos o planejamento e controle da produção, quiçá nós estamos aqui oferecendo um novo rótulo, o PCT, né? O planejamento e controle do transporte. Então, não basta planejar e não controlar. Né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente fala nos indicadores, os indicadores eles precisam justamente refletir quais são os objetivos do planejamento. Vamos dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela tem uma carga fracionada, né? Quer dizer, aquela carga pequena, que não enche caminhão, né? E que vai longe, né? Então, normalmente, para você ter produtividade nessa distribuição, encher mais os veículos, consolidar mais cargas, uma estratégia que eu planejo e implemento o que a gente chama de calendário de rotas, né? Ou seja, eu estabeleço frequências para determinados destinos. Eu não vou para qualquer lugar a toda hora. Eu preciso consolidar cargas, né? Então, eu estabeleço frequências, né? Então, eu estabeleço a frequência no meu planejamento e depois o meu KPI é aderência. Quer dizer, eu estou sendo aderente a esse calendário, né? Porque o que eu ofereço para o meu cliente agora, em termos de nível de serviço, é regularidade. Então, segunda sim, segunda não, embarcador no portão. Será que eu estou cumprindo, né, esse meu indicador? E a ocupação dos veículos? Ela está, de fato, com aquele calendário mostrando a ocupação target que eu planejei, né? Então, esse é um exemplo. No outro extremo, eu posso ter um embarcador com grandes massas, grandes volumes, né? Grandes quantidades que vão para talvez poucas rotas. Normalmente, num caso desse, eu vou migrar para uma frota dedicada, né? Eu vou ter um equipamento, muitas vezes dedicado, né? Em alguns casos até próprio.
né? E aí o que eu vou querer? Eu vou querer saber o número de giros que aquele ativo deu, quantas viagens eu vou conseguir fazer com o mesmo ativo, né? Eu vou estar preocupado com o tempo de carga, o tempo de descarga, o tempo de ciclo, que impactam diretamente na produtividade do ativo. Logo, no meu planejamento, eu vou estabelecer quais são as frotas, vou dimensionar essa frota, vou estabelecer as metas do tempo de ciclo, e depois, no meu controle, eu vou ter os meus indicadores que mostram exatamente quantos giros eu fiz, quantas toneladas os mesmos equipamentos conseguiram fazer e qual foi o tempo de ciclo realizado. Então, acho que esse é o exemplo, né? Para cada modal, eu tenho um modelo de planejamento, baseado nele, eu estabeleço metas, e depois eu crio os meus indicadores para suportar isso e retroalimentar. Né? Planejamento e controle, e sempre desafiando a produtividade. Quer dizer, não é porque eu estou com 88% de ocupação que eu não posso chegar em 90%. Mas por que não 91%? Por que não 92%? E aí esse processo de melhoria contínua faz com que o PCT venha não só atender os requerimentos do negócio, mas também de trazer a melhoria contínua para esse embarcador. Né? Eu acho que esse né, essa relação aí, né? Maravilha. Meu amigo Arthur, eu vou dizer o seguinte para você. O papo, a prosa está tão boa aqui que nós estamos finalizando o primeiro trecho, a primeira parte da nossa prosa. E agora nós vamos para o segundo tempo da prosa, onde nós vamos aí desbravar um pouco, você já mencionou, deu um tequinho aí sobre tecnologia, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre tecnologia. Pode ser, Arthur? Claro, sem dúvida. Olha só, Arthur, meu amigo, que prosa fantástica, falando aqui sobre planejamento tático na área de transportes. Como eu disse no finalzinho do primeiro tempo, Arthur, eu gostaria realmente de desbravar um pouco mais, de enveredar nessa parte da tecnologia, que a gente sabe que a tecnologia ela traz um respaldo bastante importante para a área de transportes. Então, eu vou te dar uma liberdade de navegar nesse assunto aí. Vai em frente, meu amigo. Ah, legal. Não, sem dúvida que o planejamento tático integrado com a operação, ela tem hoje disponível, né, inúmeras soluções, né? Quer dizer, o mercado hoje é competitivo, nós temos várias empresas, né, disputando esse mercado, muitas startups, né? Mas a gente poderia agrupar essas tecnologias em 3 grandes grupos, tá? Existe um grupo de tecnologias que estão muito ligados à modelagem matemática, né? Porque no final do dia, quando nós estamos falando em dimensionamento de veículos, roteirização, né, formação de circuitos, né, de backhaul, né, de carga-retorno, né, encher os nossos equipamentos e ganhar produtividade, e no fim, quem acaba fazendo essa operação é um modelo matemático, né? E aí a gente tem uma oferta bastante interessante e assim, modelos bastante sofisticados, modelos que têm um desempenho interessante, quer dizer, modelos complexos, que têm várias restrições de capacidade na origem, no destino, né? Enfim, uma série de características, e com um desempenho rápido, né? Quer dizer, você consegue fazer uma otimização em minutos, né? O que levaria horas para um ser humano, não chegando necessariamente ao ótimo, né? Então, dentro desse grupo, né, de modelos matemáticos, a gente tem um grupo que está realmente muito mais preocupado em o que a gente poderia chamar de análise de cenários, né? Então, não está no calor da operação, né? Não está naquele calor da operação, está num ambiente de planejamento tático mesmo, e aí a gente cria cenários, né? What if, né? E se eu tivesse um calendário, né, com uma frequência semanal, ou 2 vezes por semana, e coisas desse tipo. Então, esse é o grupo. Os mesmos fundamentos dessa modelagem matemática, ele também é utilizado naquilo que a gente chama de TMS, que são as ferramentas já na operação. Então, aí já não é mais com forecast, não é mais com previsões, e sim com pedidos firmes. Porém, a modelagem é a mesma, porque se eu planejei um jeito, eu tenho que operar do mesmo, né? Então, a gente tem esse grupo, né? E a gente, como eu falei, né, temos inúmeros modelos aí disponíveis, muitos fornecedores disponíveis. Então, esse é um grupo. O segundo grupo de tecnologias, eu diria que estão ligados à parte de contratação do transporte, né?
Uns chamam de oferecimento, outros chamam de contratação, outros chamam de, enfim, tendering, né? Do inglês tendering, né? É aquele momento em que, depois que eu planejei uma rota, eu tenho que oferecer essa carga para um transportador e este aceitar, né? E uma vez que ele aceita, ele tem um compromisso de capacidade e eu passo, então, a contar com aquele operador para ele fazer o movimento de transporte que eu quero fazer, né? Então, existem também um grupo de tecnologias que fazem isso, né? Nos ajudam baseado em regras e tabelas de frete, enfim, todas as regras, a designar qual é a melhor transportadora e fazer toda esta conectividade com o operador para ter o aceite ou recusa, né? E muitos desses mesmos aplicativos, eles avançam, porque eu posso ter soluções do tipo leilão reverso, né? Hoje já se compra frete pelo aplicativo. Alguns deles já começam a criar comunidades de transportadoras, do qual você pode compartilhar para poder reduzir os quilômetros vazios e aumentar a carga retorno. Então, é um leque de soluções que não só você compra a licença, mas também compra o serviço, né? Então, é software as a service mesmo, né? Porque você, além de comprar a aplicação, você compra cadastros, você compra outras funcionalidades, né? E aí, o terceiro bloco, que como nós acabamos de falar, quer dizer, não basta planejar, eu tenho que controlar. E como todo bom PCT, né, eu tenho que ter os apontamentos, né? Eu tenho que ter registros dos tempos e movimentos do que foi realizado, né? E aí vem a tecnologia de rastreamento e monitoramento. Então, hoje existe também uma já bastante estabelecida, rastreamento de veículos por GPS, também existem em terminais de carga o uso de radiofrequência, muitas empresas também equipam os seus motoristas e seus ajudantes com uma aplicação mobile, né? Então, existe hoje realmente um repertório de tecnologias que permitem o rastreamento do veículo e de suas cargas, saber exatamente que data e hora ele chegou na origem, que data e hora ele saiu dessa origem, que data e hora ele chegou no destino, quanto tempo ele ficou parado lá no destino, quando que ele recebeu o comprovante de entrega. E esses registros, né, de tudo aquilo que aconteceu é aquela riqueza, né, de dados, né, que me permite depois, através do Analytics, né, que é também um componente importante do meu PCT, fazer todo um histórico disso, e os meus bons e velhos paretes, né, fazer os meus paretes para saber quem foi o meu maior ofensor, qual foi o meu ofensor de produtividade, qual foi aquela origem que mais reteve veículo, qual foi aquele cliente que mais me provocou estadias, né? Qual foi aquela transportadora que mais atrasou na chegada na origem e que ferrou com a minha grade, né? Então, essa riqueza, né, essa base de dados vindo, né, do rastreamento e monitoramento, ela completa esse ciclo. Então, em termos de tecnologia, hoje nós temos realmente muitas oportunidades, tanto na modelagem matemática, como na aderência, né, às contratações, né, como eu acabei de falar do oferecimento, e toda essa riqueza, né, desse rastreamento e monitoramento para ter todos os apontamentos e a base de dados que depois retroalimenta todo o processo de PCT. Muita gente coloca tudo isso debaixo de uma organização, chama de control tower, torre de controle, né, cada um dá um nome, né? Mas no final do dia é a ideia mesmo de você ter um processo integrado, equipado com tecnologia, com pessoas especialistas, cuidando de uma malha logística e capturando toda a sinergia que essa malha pode oferecer, né? Então, eu acho que a tecnologia avança bastante, né? De novo, a tecnologia em si não resolve, né? A tecnologia ela suporta processos. Então, ter um bom desenho desse processo de PCT, né, e aí colocar a tecnologia adequada para suportar esse processo é o melhor caminho e é o caminho de êxito e sucesso que as empresas que estão seguindo esse caminho, né, estão conseguindo. Que bacana, que legal, Arthur. Graças aí, gratidão pelo que você está falando. Eu gostaria de fazer não uma ponderação, mas uma questão que eu diria que é um contraponto, né? Nós estamos indo para a logística 4.0, quando a gente fala de tecnologia, novos processos, novos modelos.
mas muitas são as empresas, e eu acredito que você aí dentro da sua consultoria também encontra esse tipo de coisa, eu pelo menos encontro, e grandes empresas ainda têm lá a velha amiga planilha eletrônica funcionando, trabalhando, tal. O que significa isso, Arthur? Ou seja, de um lado nós estamos falando em coisas de última geração, né? As startups criando aplicativos fantásticos, né? Evoluindo com inteligência artificial. E, por outro lado, as empresas ali criando alguns silos dentro do armazém, do centro de distribuição, com a sua planilhinha eletrônica e tal. Como é que você enxerga isso, Arthur? Bom, eu acho que a gente tem a seguinte situação. Nós não vamos acabar com a planilha eletrônica, né? Porque ela é útil, né? E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nós estamos aqui discutindo aqui a questão de planejar transportes. É lógico que se eu for comprar, né, ou licenciar uma ferramenta robusta, com matemática, né, talvez muitos da organização falem assim, mas quais são os requisitos funcionais? Quer dizer, o que eu quero dessa ferramenta? Porque não é barato, assim, é acessível. Tem business case, mas, sabe, não é um negócio que você vai comprando por impulso, né? Você vai ter que integrar, então tem que aprovar isso dentro da empresa. Então, muitas organizações falam, vamos fazer um piloto, vamos fazer um boneco aqui em Excel. A gente implanta o processo, suportado talvez num escopo menor por uma ferramenta que é um boneco, né, um protótipo. Uma vez que a gente tenha entendido o que a gente quer, aí a gente vai para o mercado e chega para um provedor e fala, tá vendo essa planilha? Eu quero uma coisa parecida com isso. Então, às vezes, ter uma ferramenta amigável, flexível, de baixo custo, para você modelar e você entender o que você quer e, principalmente, antecipar o processo, é um caminho bom. Então, nós não vamos eliminar isso. O problema é o provisório permanente. Tá bom? Tá resolvendo? Então, tá bom, fica assim, né? Então, eu tenho encontrado muitas vezes o seguinte, o processo é tão bom e tem os planilheiros tão bom que o pessoal faz o negócio funcionar e quando você faz o business case para comprar a ferramenta definitiva, não tem, porque todo o benefício você já capturou. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com o provisório permanente. Agora, tem que entender também que uma planilha é vulnerável, ela é frágil, ela não é escalonável. Se entrar um novo cliente, se entrar uma nova fábrica, se uma empresa compra outra, essas coisas, elas mudam de uma tal maneira e aí você tem que refazer toda a sua planilha, né? Ela não é, ela é uma ferramenta para, né, algumas análises, claro. Ela é, talvez, como eu acabei de dar um exemplo, um instrumento para um piloto, para uma prova de conceito, né? Mas não é a ferramenta definitiva. Mas isso é uma questão estratégica, né? A empresa tem que ter visão disso. Mas por isso eu acho que a gente sempre vai ter, e sempre quando você chegar vai ter um híbrido, vai ter parte da operação na ferramenta definitiva e ainda um residual na planilha que não conseguiu migrar, porque nem toda ferramenta de mercado tem todas as funcionalidades que você queria, né? Então sempre vai ter um residual ali, né? Então eu acho que a ideia de ter um sistema monolítico, né? Tudo num lugar só, etc. Eu acho que o que a gente tem que ter num lugar só é a base de dados. Que está cada vez. O pessoal está conseguindo fazer uns negócios aqui em data warehouse e não sei o quê. Quer dizer, tecnologia que eu nem saberia explicar aqui, né? Mas a gente sabe que eu conecto com vários sistemas e o que eu tenho que ter centralizado, consolidado, íntegro e contra vulnerabilidades é a base de dados. Agora, se isso vem de um rastreador, se isso vem de um aplicativo, se vem de um SAP ou de um ERP, aí, hoje eu acho que caminha para ser mais flexível, né? Agora, de qualquer maneira, não se deve ter, né, numa planilha Excel coisas estruturantes, né? Tabela de frete, por exemplo, né? Ou políticas de serviço.
é muito vulnerável. É muito vulnerável. Então, assim, acho que está todo mundo. E eu insisto, às vezes é assim, não porque o pessoal quer, é porque não conseguiu ainda provar que vale a pena investir numa coisa definitiva. Olha só, meu amigo, fantástico, uma visão que faz com que as pessoas realmente tenham uma reflexão. Gostei muito aí do que você falou, principalmente em relação a isso. Eu tenho trabalhado com startups, né, em algumas iniciativas, e tem uma iniciativa grande, inclusive, e esse pessoal, é o que você falou, Arthur, esse pessoal está desenvolvendo coisas que você não imagina. Então, se nós ficamos lá atrás, mexendo na planilha Excel, a distância até chegar nesses meninos, não só meninos, né? Tem pessoas da nossa idade fazendo coisas aí que não dá para imaginar, né? Coisas sensacionais, principalmente na parte da logística. Meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você: nós estamos finalizando aqui a nossa prosa, aquele gostinho de quero mais. Arthur, um abraço virtual, uma gratidão enorme para você. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à sua disposição, sempre que precisar. Parabéns por todo o trabalho que você tem feito e boa sorte aí na continuidade dos seus negócios. Muito, muito grato, Arthur. Ao infinito e além, meu amigo. Tudo de bom para você. Um abraço. Pessoas do Tchau, bem são tchau. sempre bem-vindas aqui. Tchau. Obrigado. Tchau.